Olá, você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Hoje nós vamos falar de uma questão muito importante para a saúde das pessoas. Nós vamos falar sobre a questão do ronco e da apneia do sono. São problemas que causam uma série de transtornos no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida, principalmente durante o sono das pessoas, e muitas vezes as pessoas passam muito tempo sem tratar ou sem se preocupar com essas questões e depois isso começa a refletir no dia a dia e na vida das pessoas. Para falar sobre essa questão, o que é o ronco e a apneia do sono e como se trata essa questão, nós temos como convidado o cirurgião dentista tupaense Jorge Guandalini. Ele que estará falando sobre essa questão e mostrando um sistema que ele trata aqui em Tupã para ajudar as pessoas a diminuir o ronco e terminar com a apneia do sono também. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara para a gente falar de uma questão que muitas vezes as pessoas tratam como algo até cultural, né? A questão do ronco, e ele esconde por trás disso daí um problema sério, né? A questão da apneia também, que está sendo discutida agora de uma forma mais contundente pela sociedade. Obrigado primeiramente pela sua vinda aqui. Obrigado, Rogério, obrigado a todos da TV Câmara, eu agradeço pela oportunidade de estar presente, aos ouvintes também, e com certeza esse diálogo que nós vamos ter vai ser muito proveitoso, eu acredito que vai ser muito interessante a todos os ouvintes da TV Câmara. A questão da apneia, do ronco, a gente sempre foi tratado, né, como eu disse agora na abertura, como um problema até cultural, fazia parte das pessoas terem essa questão do ronco. Hoje, a gente sabe que já são assuntos tratados com muito mais questões médicas, questões relativas à saúde, à qualidade de vida. O que é o ronco? O que é a apneia do sono, Jorge? Correto, Rogério. Há anos atrás, o ronco era visto apenas como um problema social, tá? Hoje foi diagnosticado que é um problema muito mais grave do que aparenta ser, tá? Hoje já seria um problema de Estado. Hoje o governo verificou que existem muitos gastos com o problema do ronco e da apneia. O que pode ocorrer junto ao governo? Hoje, um grande número de acidentes veiculares mesmo é ocasionado por a pessoa dormir no volante, tá? E isso causa grandes prejuízos ao governo, com indenizações, tratamentos, né, dessas pessoas. Então hoje ele se tornou um problema de saúde pública, tá? Inclusive, existe projetos de lei que vai ser obrigado agora pessoas que trabalham com motoristas, pilotos de aviões, alguns trabalhos mais direcionados, de maior atenção, vai ser obrigado a ser feito um exame para ser diagnosticado a apneia, tá? Que é a polissonografia. Então hoje está sendo muito mais valorizado isso daí. Hoje viu-se que muitos problemas de saúde estão relacionados à apneia. Então de alguns anos para cá começou-se, vamos dizer assim, deu esse boom no sentido do tratamento da apneia, né? Porque muitas vezes, né, Jorge, a qualidade de vida que a pessoa tem durante o dia é resultado da noite de sono que ela teve, né? Com certeza. Tudo vai depender da nossa qualidade de sono, com certeza. Uma qualidade de vida boa, problemas de saúde que pode ocorrer, tudo normalmente está direcionado a uma qualidade boa de sono, né? Agora, a questão do ronco, ela acaba sendo mais uma questão, inicialmente, ali da pessoa e dos familiares de convívio dela. Isso. O ronco seria um problema social, tá? Existe o ronco, existe a apneia. O ronco, apenas o ronco seria o ronco primário. O que é o ronco primário? Quando a pessoa dorme, principalmente se ela dormir, vamos dizer assim, de barriga para cima, há uma obstrução da orofaringe. Tá? A própria língua, o peso da língua, o relaxamento muscular vai obstruir a nossa orofaringe, vai obstruir a nossa garganta. E vai dificultar a passagem do ar. Essa dificuldade que tem da passagem do ar vai fazer com que, ao passar o ar, ele vibre os tecidos moles da garganta, que são a úvula, a campainha, o palato mole. Essa vibração é que vai fazer o ronco. Tá? Esse seria o ronco primário. Quando a pessoa tem o ronco, mas não tem a apneia, então ela continua respirando. É apenas o ronco primário. É um tratamento, vamos dizer assim, mais simples de ser feito. E o incômodo seria apenas problema social. Vai incomodar a pessoa que está do lado, não vai deixar ela dormir.
diretamente problemas de saúde essa pessoa não vai ter. Agora, um pouquinho mais agravante, existe a síndrome da apneia, hipopneia, obstrutiva do sono. O que é isso daí, a apneia, essa síndrome aí? Isso, correto. O que existe? Existe a hipopneia e existe a apneia. Até. A hipopneia é uma obstrução parcial da orofaringe, da nossa garganta. Tá? Existe uma passagem de ar mínima, mas existe essa passagem. Então a pessoa dá uma leve, vamos dizer assim, leve parada respiratória, mas imperceptível praticamente a pessoa que está dormindo mesmo, ou até quem está do lado. É quase imperceptível, que é a hipopneia. Agora, a apneia já é obstrução total. A pessoa realmente para de respirar. Tá? Obstrui totalmente a orofaringe, a garganta, e a pessoa, geralmente, ela para ser considerada apneia, ela tem que ser acima de 10 segundos. Ela para por mais de 10 segundos. A pessoa fica 10 segundos sem respirar durante o sono? Durante o sono. Só veja bem como ocorre. É o mínimo 10 segundos, é considerado apneia. Parada total de respiração. Só que não é uma apneia que a pessoa faz numa noite. Existem pacientes que têm 70 apneias por hora, 40 apneias por hora. Aí são os vários graus de apneia, tá? Por hora. Então imagina você em uma hora, você dá 40, 50, 60, 70 paradas respiratórias. Tá? Aí que começa a agravar os problemas de saúde. Tá? Então hoje a apneia é considerada, são 3 tipos de apneias. Tá? Existe a apneia leve, que a pessoa ela para em torno até 15 vezes mais ou menos, ela para de fazer essa respiração noturna durante uma hora. É a apneia leve. Existe a apneia moderada, que vai de 15 a 30 paradas respiratórias, a apneia moderada. E a apneia severa, pessoas que param mais de 30 vezes por hora a respiração. Essas são um problema mais grave, são problemas mais severos, que com certeza vão dar muito mais problemas. E como é que acontece isso? A pessoa ela para de respirar e ela mesmo retoma, isso daí ela acorda, como é que é? Correto. O que ocorre? Quando o nosso organismo para de respirar, por causa da obstrução que houve na garganta, o sistema nervoso central nosso vai dar um pulso, vai dar uma descarga elétrica dizendo, olha, peraí, você parou de respirar, você não pode. Então ela vai dar aquele pulso para a pessoa despertar, que pode ocorrer microdespertares ou pode ocorrer despertares, tá? Através desses pulsos que o sistema nervoso central proporciona à pessoa. O que é o microdespertar? O microdespertar é quando a pessoa, às vezes, está praticando uma hipopneia, tá? Ou uma apneia de pouco tempo, 10 segundos, geralmente, né? Um pouco menos de 10 segundos. Então, ele dá esse microdespertar. O cérebro manda um pulso, dizendo, ó, respira. Aí a pessoa dá aquele leve... Muitas vezes é o que a gente vê a pessoa roncando, dormindo, ela para, dá aquela movimentada e... Exatamente. O microdespertar. Ela não percebe que ela despertou para respirar novamente. Quem está do lado geralmente observa, vê. Tá? A pessoa ela vai falar assim, não, eu dormi bem, não senti nada. E pode também o despertar total, que já é os casos mais graves, mais severos, que a pessoa sente muita falta de ar, então ela acorda assustada, geralmente com palpitações, né? E ela acorda com falta de ar. Essas já seriam as mais graves, tá? Que seria o despertar total. Então existe o microdespertar e o despertar total. Vai depender do grau da apneia da pessoa. A pessoa que passa a noite toda tendo essa questão da apneia, quando ela acorda, ela não dormiu nada. A qualidade do sono dela foi péssima. Exato, Rogério. O que ocorre? A pessoa que tem a apneia ou a hipopneia, ela não vai ter uma qualidade de sono boa, tá? Porque existem vários fatores que atrás da apneia, vamos dizer assim. Eu até tenho algumas fotos ali. Você trouxe? Vamos mostrar para a gente? Se você quiser pedir para o Dernival colocar as fotos, eu vou explicar mais uma sequência de fotos aí para a gente entender um pouco, fotos, né? Só. Pode voltar naquela primeira lá, é a abertura, né? Aí a abertura no tratamento da apneia, certo. Bom que é a apneia do sono, né? Próximo. Aqui, Rogério, é o que eu falei no início, tá? Os problemas de acidentes, tá? Hoje, uma pessoa que tem problema de apneia, ela tem 7 vezes mais o risco de sofrer acidentes do que uma pessoa que não tem, tá certo?
Então ali mostra que hoje é um problema não só da pessoa, é um problema público. Quer dizer, não é um problema individual, já é um problema da sociedade, da sociedade, porque é uma pessoa que está sofrendo, que sofre um acidente, pode envolver muitas pessoas. E também tem a dessaturação de oxigênio, né? O que é a dessaturação de oxigênio? Antes disso, que eu havia falado também inicialmente, existe problema social. O problema social é apenas o ronco primário, que a pessoa apenas incomoda aquela pessoa que está dormindo. Eu até vou contar depois alguns casos de pacientes meus interessantes, depois se você me lembra que eu vou contar isso daí. A dessaturação de oxigênio. Aí já começam os problemas da apneia. Tá? O que é a apneia? A dessaturação de oxigênio. A dessaturação de oxigênio é a diminuição do oxigênio nas células. Tá? E esses exames nós vamos conseguir descobrir através de exames específicos da área médica, que é a polissonografia. O que é a dessaturação de oxigênio? A pessoa parando de respirar, logicamente vai diminuir a oxigenação da célula da pessoa. Essa diminuição da oxigenação vai gerar vários fatores. Tá? O que ocorre? Vai ocorrer morte de neurônios no nosso cérebro, tá? Porque a diminuição do oxigênio da célula cerebral vai ocasionar morte de células de neurônios, mortes cerebrais. Os nossos pulmões, quando diminui a oxigenação, na hipoventilação do pulmão, consequentemente, há uma maior diminuição do oxigênio, a maior produção de CO2. Isso vai fazer com que o nosso pulmão force mais a respiração também. Então, mais probabilidades, mais chances de ocorrer microlesões também no nosso pulmão. Quer dizer, vai causando ao longo do tempo uma série de problemas e danos que muitas vezes são irreversíveis. Exatamente. Né? E sempre a apneia é cumulativa. Tá? A pessoa que já tem um problema de apneia desde moça, vamos dizer assim, se ela não fazer o tratamento, ela vai agravando cada vez mais o tratamento. Com o passar da idade, ela vai agravando mais o problema, sempre acumulando. Quer dizer, mesmo que depois ela venha fazer o tratamento, ela já tem problemas que ela carrega já de ter vivido com esse problema durante um certo tempo. Provavelmente vai estar com um estágio muito mais avançado, com vários problemas já ocasionados da juventude, vamos dizer assim, né? Fazendo um parênteses aí, homens e mulheres, existe diferença? Ataca mais? Porque a gente sempre ouve dizer que o ronco é algo que ataca os homens, né? Geralmente até faz parte da cultura já, mas como é que é essa relação? Olha, é o seguinte, a pessoa jovem, até 30 anos, a probabilidade maior é no sexo masculino, até 30 anos. Na mulheres, já foi provado isso, que geralmente acima de 60 anos, na fase da menopausa, ela quase que se iguala ao homem. Tá? A proporção é quase que a mesma. A mulher, quando entra na menopausa, praticamente se iguala à mulher. Tanto o ronco como na questão da apneia também. Tanto o ronco como a apneia. E existem outras características também. A mulher que tem um ovário policístico, ela tem um maior índice de também ter a apneia. Né? Mulheres grávidas, é muito interessante também mulheres grávidas, depois eu quero comentar alguma coisa. Também tem um ronco e apneia mais pronunciado, certo? Hoje a população brasileira, em torno de 32%, possui problema de ronco e apneia, em torno de 30%. Tem relação? Toda pessoa que ronca tem apneia ou toda pessoa que tem apneia ronca? Como é que é isso? Olha, nem sempre, tá? No geral, a pessoa apneica tem o ronco, tá? Mas existe casos de pessoas que têm apneia e não têm ronco. E também pessoas que têm ronco não têm apneia, que é o ronco primário. Também é normal, existe sim. Então, existe uma certa, como se diz, uma certa... Tem uma relação? Entre os dois, tá? Mas não é uma regra, não é uma obrigatoriedade. Quer dizer, a pessoa que ronca não quer dizer que ela tem apneia, ou a pessoa também que não ronca, pode ser que ela tenha algum problema também, que seja a questão da apneia. Exatamente. Agora, tem sintomas que a gente pode detectar isso? Sim, Rogério, tem sim, tem os sintomas, tá? São vários sintomas, vamos dizer assim, existem os sintomas diurnos, tá? O que a pessoa vai relatar? A pessoa que tem a apneia, como eu havia falado para você anteriormente, devido à dessaturação do oxigênio, ela vai ocasionar vários problemas, tá? Inclusive, como há uma dessaturação no sangue arterial, que é a oxigenação do nosso sangue que passa pelo coração, há uma baixa de oxigenação. Consequentemente, isso daí vai fazer com que o coração bombeie mais, porque há uma baixa oxigenação. Isso também pode ocasionar microlesões no coração.
Então, todos esses sintomas da apneia vão estar relacionados ao cérebro, ao coração, ao pulmão. Fazendo o quê? Podendo ocasionar isquemias, ou a diminuição da oxigenação nesses pontos, que vão dar as isquemias. Essas isquemias podem ocasionar AVC, né? um acidente vascular cerebral, um infarto, por causa dessas isquemias, tá? Diabetes também está relacionado à apneia. A própria obesidade também está relacionada à apneia. Tem relação a obesidade com a apneia, sim, com a questão do ronco? Tem sim. O que acontece? A obesidade, a hora que nós dormimos, o nosso organismo produz vários hormônios importantes para o nosso corpo. Tá? Vou citar um exemplo, o hormônio da saciedade. Tá? O que é esse hormônio? O nosso organismo ele produz leptina, a leptina vai ocasionar o quê? Que nós dormimos bem e não sintamos fome. Não, a gente está dormindo, a gente não sente fome, não sente nada, não sente sede. Tá? Isso devido aos hormônios que são produzidos no nosso corpo. Tá? Então, se a pessoa tem uma baixa saturação de oxigênio, esses hormônios não são produzidos. Tá? Eles vão diminuir. Consequentemente, vai um aumento de glicose, atrás disso a diabetes, atrás disso também ocorre a obesidade. Tá? Então são tudo relacionados. Tudo relacionado. Um outro hormônio muito importante é o hormônio do crescimento, o hormônio GH. O hormônio do crescimento ele também atua à noite, a hora que nós dormimos. Tá? E esse hormônio do crescimento ele é importante no sentido de a manutenção das fibras musculares nossas, a tonicidade das nossas fibras, a nossa própria juventude. Tá? E ele queima também gorduras para ele praticar isso daí. Tá? Ele tem um metabolismo para deixar todas essas funções funcionando. Quer dizer, tem uma série de coisas relacionadas a isso. A gente pensa que é apenas uma questão ou social ou que prejudica a pessoa durante o sono, mas a gente está vendo que tem um contexto total, né? É um envolvimento muito grande. Se você for ver, analisar, a apneia está envolvida praticamente em vários problemas de saúde nossos. Por isso essa grande preocupação, né, grandes problemas. A gente vai continuar vendo aqui, porque a gente está falando um pouco sobre a apneia, queria entrar agora na questão do tratamento da apneia, que a gente entender um pouco o que é isso, o que ela causa, agora como é que a gente trata isso, nos casos mais simples ou nos casos mais graves. Pedir para o Dernival continuar colocando as fotos ali. Tem uma... essa foto mostra a pessoa quando ela está deitada, né, e mostra a posição da língua, da orofaringe, como que fica na nossa garganta, né? Eu acho que a próxima foto, se eu não me engano, aí já mostra a obstrução. Então, quando nós dormimos, há um relaxamento da base da língua, a musculatura relaxa, automaticamente ela vai e fecha a nossa garganta. Então, ocorrendo a obstrução total da respiração, né? Aí está dizendo alguma coisa sobre a apneia, né? Aí mostrar novamente a entrada, a passagem do ar pela orofaringe, né? Aí também a musculatura, os ossos, a configuração da anatomia, né? da nossa garganta, né? Aí também mostra a língua, a base da língua, né? Os tratamentos, aí são os tratamentos, tá? Aí a gente entra na questão do tratamento. Então, a pessoa, para ela saber que ela tem apneia, é necessário um laudo, um exame médico. Isso. Deixa eu só concluir uma parte, Rogério. Eu comecei a falar dos sintomas que a pessoa pode ter de uno e não concluí. A pessoa que tem apneia, além desses problemas de saúde que pode ocasionar, ela tem outras características. Geralmente ela apresenta sonolência diurna, ela dorme fácil, ela tem irritabilidade, tá? Ela tem desinteresse sexual, tá? Ela pode acordar geralmente com dor de cabeça matutina. À noite, ela pode possuir a noctúria ou nectúria, que seria o ato de levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Isso aí devido aos hormônios também que não são produzidos. Também esse daí é um fator da pessoa que possui apneia. Irritabilidade. Outra coisa também. Foi diagnosticado grandes problemas de depressão. Tá? Porque a pessoa que tem todos esses problemas, irritabilidade, sonolência excessiva, falta de concentração, ela não consegue uma boa memorização. Consequentemente, atrás disso, o que a pessoa faz? Ela entra em depressão.
Então, existe casos, e muitos casos, inclusive eu tenho paciente que relatou isso, que ficou anos e anos tratando de depressão e sem solução, não chegava a lugar nenhum. Depois de alguns anos, ela foram diagnosticar que o problema dela era a apneia. Era o problema da apneia. Então, ela tratava como depressão e o problema maior dela era a apneia. Então, ela ficou mais de 5 anos tratando uma depressão que não tinha cura, não tinha solução. Que na verdade existia por um fator relacionado pelo sono dela. Pelo sono, exatamente. Aí resolveu o problema do sono, está tratando, resolveu os outros problemas também. Com certeza. Hoje é uma pessoa muito mais ativa. Inclusive a pessoa que tem apneia também, ela tem muita palpitação. Ela dorme e acorda com muita palpitação, né? O coração parece que vai pular fora da boca. As pessoas relatam isso mesmo. E a gente vê muitas vezes a questão de concentração, principalmente motoristas, né? Que você disse, ele não consegue se concentrar, ele acaba cochilando várias vezes. Ou a pessoa no próprio trabalho dela, ela não consegue fazer uma tarefa, ela tem que parar, tem que retomar. Então isso daí é muito sério, né? Muito Porque sério. Às vezes a pessoa até pensa, o funcionário não quer trabalhar, o funcionário não está dedicado, ou não está concentrado, quando muitas vezes ele traz esse problema da noite anterior de sono. Exatamente. Hoje já existem laudos que comprovam isso daí mesmo, né? O diagnóstico disso daí. A pessoa perde totalmente a concentração. Para que nós tenhamos uma boa noite de sono, o sono são divididos em cinco partes, vamos dizer assim. Que é o sono, a fase 1, 2, 3 e 4 do sono, tá? Essas fases são fases assim, vamos supor, a fase 1 e 2 é a introdução do sono, a fase 3 e a 4 já são uma fase mais profunda do sono, tá? A pessoa relaxa mais. E a fase REM, o que vem a fase REM? A fase REM, que quer dizer movimentos rápidos dos olhos, é uma fase que a pessoa desliga o cérebro, tá? Ela desliga, é uma fase mais profunda do sono. Esse sono é muito importante para a pessoa. Então, quando a pessoa não tem todas as fases do sono, geralmente ela fica deficiente nessa fase REM. Então, é onde ocorre a falta de memorização, tá? Porque a fase REM é a fase que realmente o cérebro descansa, desliga o cérebro, é a fase do descanso. Então, se a pessoa não tem isso, ela consequentemente ela vai ter uma falta de memorização, uma dificuldade de concentração no dia seguinte, tá? Que é justamente relacionado à apneia. Então, por isso que a gente vê graves acidentes. Eu tive casos também de pacientes que, inclusive, esse paciente ele é de São Paulo, inclusive, tá? Ele era motorista de táxi e ele não estava conseguindo mais trabalhar. Não conseguia mais trabalhar, porque ele falou, eu vou trabalhar e eu durmo no volante, toda hora, dentro da cidade estou dormindo. Tá? E realmente foi diagnosticado o problema dele e foi visto que o problema grave dele, ele já tinha uma apneia severa, com mais de 50 apneias por hora, né? E era o problema disso daí. Foi feito o tratamento dele, hoje ele está levando uma vida normal, trabalhando. E ele estava praticamente uma pessoa inútil. Ele estava se considerando uma pessoa inútil. Muito importante isso. Falar agora sobre a questão do tratamento, então, né, que a gente tinha visto. O Dani vai colocar mais umas fotos aí. Ah, tá. Os tratamentos... Bom, antes de eu dizer sobre o tratamento, eu quero dizer o seguinte. A apneia é um tratamento multidisciplinar, tá? Não é o dentista que vai dar um diagnóstico da apneia, tá? O dentista é mais uma área, uma profissão que complementa o tratamento da apneia, tá? A apneia é diagnosticada através do médico, com um exame que chama polissonografia. Esse exame a pessoa ela vai dormir numa clínica do sono, no Instituto do Sono, ela vai dormir lá, e lá são ligados vários eletrodos nessa pessoa, e são feitos, em média, 8 exames. Ele é feito eletroencefalograma, eletromiograma, eletrocardiograma, o movimento... Geralmente a pessoa que tem apneia, ela tem a síndrome do movimento das pernas, ela tem as pernas inquietas, ela não fica movimentando muito as pernas, tá? Existe um exame também que é verificado quantas paradas, que é a parada respiratória, tá? Então na musculatura é colocado um eletro para verificar quantas paradas respiratórias ela tem, e inclusive a dessaturação do oxigênio também. Então esse exame é feito pelo médico, o diagnóstico inicial é feito pelo médico. Através do diagnóstico foi verificado que a pessoa tem ou só o ronco primário ou a apneia. Através da apneia vai ser diagnosticado se a apneia é leve, média, moderada ou grave. Aí surgem os tratamentos, tá? São em torno de 3 tratamentos que existem, tá? Tudo isso envolve uma área multidisciplinar. Envolve o médico, envolve um dentista, pode envolver também uma fonoaudióloga, tá?
no tratamento do ronco e da apneia. Hoje, o que acontece? A parte de medicina, tá? O médico, o que ele vai fazer o tratamento da apneia? Geralmente é parte cirúrgica, tá? Tratamento cirúrgico. Porque a apneia, como eu lhe disse, é uma obstrução da orofaringe, pode ser ocasionado por vários fatores. Pode ser um desvio de septo, pode ser um adenoide, pode ser algum problema patológico, alguma doença, alguma patologia que existe, pode ser aumento das amígdalas, uma base da língua muito grande, pode ser as amígdalas muito grandes também, tá? Existe a micrognatia, normalmente a pessoa que tem apneia é uma característica, a micrognatia. O que é a micrognatia? É uma atresia, uma diminuição da mandíbula. A pessoa tem a mandíbula atrésica, uma mandíbula pequena, tá? Vamos citar o caso do Noel Rosa. O Noel Rosa provavelmente era uma pessoa apneica, porque ele não tinha uma mandíbula pronunciada. Então, é uma característica bem evidenciada de pessoas que têm apneia. Então, pode ser feito vários tipos de cirurgia nesse tratamento, tá? Como ele disse, tratamentos cirúrgicos, né? Pode, inclusive, redução de base de língua, um tratamento cirúrgico. Pode ser uma cirurgia ortognática, que é aumento da mandíbula, tá? Pode ser cirurgia ortognática. Existe uma outra cirurgia que é feito um tracionamento da musculatura da língua, tá? O médico abre como se fosse uma janela no osso da mandíbula, traciona toda essa musculatura da língua, automaticamente a base da língua vem um pouco mais para frente, né? E há uma desobstrução da orofaringe. Esses são os tratamentos cirúrgicos, são tratamentos invasivos, muito mais complexos, muito mais difíceis de serem feitos. São cirurgias invasivas, agressivas, que a pessoa vai precisar de um período de recuperação longo, um tratamento, é algo bem invasivo complexo, mesmo, né? Bem invasivo, complexo. Bem complexo. E assim, hoje, esses tipos de cirurgia são utilizados assim, quando os outros recursos... Esses são nos casos mais graves, mais grave, quando os outros recursos não forem suficientes. Tá? Porque já a parte de cirurgia já é um pouco mais complexa. Tá? Existe um outro tratamento que é o CPAP. Eu até trouxe um aparelho aqui, um CPAP. O que é esse CPAP? Se vocês puderem vir mostrar aqui. Esse é um tratamento com esse aparelho aí. Esse aqui é um tratamento médico também, tá? É o CPAP. O que é esse aparelho aqui? Isso aqui é um compressorzinho e é uma pressão positiva do ar. Tá? O que ele faz? A pessoa vai dormir com essa máscara, tá? Essas aqui são as faixas de contenção. Isso aqui tem que estar muito bem ajustado ao rosto, não pode haver vazamento, tem que ser compressão mesmo. Tá? E o que esse aparelho faz? Ele emite uma pressão positiva do ar, é uma pressão contínua do ar. Essa pressão vai fazer com que a orofaringe abra. Tá? A pressão de ar vai fazer a abertura dos tecidos moles. Então vai melhorar a respiração da pessoa. Aí a pessoa precisa dormir com esse aparelho? Dorme com isso daqui. Ela dorme com isso daqui. Tá? E ligado, se é o compressor ligado na energia? Na energia e dormir com isso daqui. Tá? Isso aqui eu falo para a pessoa. A princípio, a pessoa que dorme com isso daqui é um pouco desconfortável, porque é a mesma sensação inicial quando você está dirigindo e põe a cabeça para fora. Toma aquele ar forte no rosto. Você até perde a respiração. Depois, devagarzinho, você vai se acostumando e vai respirando novamente. É o que ocorre com isso daqui. Isso aqui é uma pressão positiva, é uma pressão constante de ar. Tá? Então, aquela pressão com força, é a força da pressão do ar que vai fazer a abertura dos tecidos moles. Tá? Então, é um tratamento muito interessante. Existem casos, em mais casos, existem casos específicos para esse tratamento. Existem casos que a pessoa, não, eu tenho que ser utilizado isso daqui. Tá? Quem vai poder dar o diagnóstico realmente é do médico. É desconfortável? É desconfortável, mas é um problema de saúde que tem que ser tratado. Só que aí, no caso, a pessoa vai usar isso também por tempo indeterminado ou pela vida toda ou durante um período? Como é que é? Esses tratamentos são tratamentos para a vida inteira. Para a vida inteira? Para a vida inteira, porque é um tratamento que você tem a solução enquanto você está utilizando, que ele faz a abertura da orofaringe, ela abre os tecidos moles. Você parou de usar, automaticamente vai fechar novamente. Você dava até o exemplo da pessoa que tem problemas de visão, né, que precisa utilizar o óculos. Exatamente. Todos esses tratamentos, inclusive o tratamento, agora eu vou falar também do tratamento oral. Esse tratamento oral que a gente vai falar é até importante porque é um tratamento que
que você faz em Tupã, né? Você trouxe esse sistema e você faz esse tipo de tratamento, então é importante até a pessoa de casa saber que em Tupã existe esse tipo de tratamento e que você faz, e a pessoa viu que existe a questão da cirurgia, nos casos mais graves, a questão do aparelho também e esse outro tipo de tratamento que a gente vai conhecer agora que você desenvolve em Tupã. Correto. Esse tratamento, seria o terceiro tipo de tratamento, é o aparelho oral, tá? Feito pelos dentistas. Tá? O que ocorre esse aparelho aqui? Esse aparelho é um reposicionador mandibular. Tá? O que ele vai agir? Praticamente, aquela cirurgia que eu relatei para vocês, que o médico vai abrir uma janela, vai fazer um tracionamento da musculatura, a base da língua vai ser levada para frente, né? É o que vai fazer esse aparelho. Tá? Ele reposiciona a mandíbula. A hora que você reposiciona a mandíbula, automaticamente ele traciona a musculatura da língua. E ao tracionar essa musculatura da língua, puxando para frente, automaticamente vai abrir mais o espaço aéreo superior, a nossa garganta, vai abrir mais a respiração. Então a pessoa vai ter uma comodidade maior de respirar. Tá? Então esse tratamento aqui é o que faz o CPAP. O CPAP ele vai também abrir a garganta através da pressão do ar. É o que faz a cirurgia através da redução da língua, o tracionamento da musculatura vai aumentar o espaço orofaríngeo e é o que faz o nosso aparelho também. Tá? O nosso aparelho, através do reposicionamento da mandíbula, um modo mais simples, mais fácil de ser feito. Mas isso é muito mais simples, né? Porque não é nenhum aparelho, nenhuma cirurgia com período de recuperação ou de tratamento. Exatamente. Né? Esse daqui a pessoa coloca e de um dia para o outro, ela colocou hoje, a noite que ela colocou, ela já vai sentir a diferença. Ele é personalizado? É personalizado, é feito individualmente para cada pessoa, né? E a função dele é essa daí mesmo. Esse aparelho aqui, é que nem você falou, não cura, ele é um tratamento, tá? Como o CPAP, também é a mesma coisa. Eu dou exemplo como se fosse um óculos. Tá? O que a gente faz? A gente, enquanto está com óculos, a gente está tendo uma boa visão. Tirou o óculos, não está curado. Vai ter uma dificuldade de visão. O aparelho é a mesma coisa. Tá? Você vai colocá-lo para dormir. Na hora que você colocar para dormir, você tem uma qualidade boa de sono. No outro dia você tira. Mas você não está curado por ter usado uma vez, um mês, 2 meses. Não. Você vai usar isso aqui constantemente. É algo que vai te acompanhar praticamente pro resto da vida. Mas é algo também que você não precisa de um aparelho desse. Até em muitos casos, a pessoa pode usar em qualquer ocasião, quando ela está viajando, quando ela está... Com certeza. A gente falava, né, da questão do ronco e da apneia. A pessoa às vezes não está em casa, ela está numa viagem, está num ônibus, está em tudo, ela pode usar esse aparelho. Exatamente. A praticidade de uso desse aparelho é muito maior. Tá? Lógico, todos são indicações. Tá? Eu não vou dizer que é para todos os pacientes que sempre têm colocado isso daqui. Existe caso cirúrgico, existe caso CPAP, existe casos... Mas a pessoa vem com a indicação, ela fez um diagnóstico de que ela tem uma apneia que pode ser tratada dessa forma. Isso, ela vai nos procurar e nós vamos fazer através de mais alguns exames. Nós temos vários exames que a gente pode fazer no paciente e vamos dar o diagnóstico. Realmente, no seu caso, você pode usar esse aparelho que vai resolver. Qualquer idade a pessoa pode usar isso aí? Como esse aqui, a partir de 20 anos de idade. A partir dos 20 anos. Até os 20 anos, ainda há uma formação das nossas maxila, mandíbula, né? Então a indicação é a partir dos 20 anos de idade. Tá? Esse aparelho, como você diz, a praticidade dele é muito grande. Eu tenho casos de pacientes que utilizam o CPAP há mais de 6 anos. Tá? Por quê? Porque até então ela desconheciam esse aparelho. Tá? Apesar de a pessoa pode migrar desse tipo de tratamento para o tratamento com um aparelho mais simples, mais fácil. Pode, exatamente. Eu tenho um paciente que relata há mais de 6 anos o uso do CPAP, tá? Por desconhecer esse aparelho. Esse aparelho hoje existe no mercado há mais de 15 anos, mas ainda não é tão difundido. Está sendo mais comentado em questão de 1 ano para cá. Tá? Que nem eu falei, começou a se tornar um grave problema de saúde pública. Então começou a haver maior divulgação desses aparelhos. Essa pessoa relata que há mais de 6 anos ela usa o CPAP, inclusive ela tem marcas da faixa, porque é um aparelho que tem que ir com pressão, ela até marcou o rosto dela devido às faixas, né? E ela me procurou e falou, olha, eu não aguento mais dormir com esse CPAP, quando eu vou viajar é um incômodo, tem que levar isso daí, tem que levar uma extensão de fio, chega no local, não tem tomada, tem que procurar tomada, uma mesinha para pôr o CPAP. E são várias as consequências. Eu tenho casos de pacientes também que relatam que em ônibus
ela se sente incomodada. Quando ela vai viajar em ônibus, ela não pode dormir, porque se ela dormir, ela vai roncar e vai incomodar os outros. Então, é terrível uma viagem de ônibus para essas pessoas. Quer dizer, a pessoa que usa esse tipo de aparelho numa viagem de ônibus, ela volta a ter os mesmos problemas, mesmo que há anos ela utilize isso daqui. Não, com certeza. Se ela dormiu sem o aparelho, ela vai ter os problemas que ela tem. Ela vai acordar com palpitação, vai ter o despertar muito mais Os problemas vezes. que ela tem voltam normalmente, Voltam. Agora, como é que está sendo a resposta do tratamento que você está fazendo com as pessoas? O que você está sentindo assim dos pacientes que estão usando esse tipo de aparelho? Olha, Rogério, tem sido muito bom mesmo. O pessoal tem se adaptado muito fácil, é um aparelho simples de ser usado, não é um incômodo tão grande. Em questão de 2, 3 dias a pessoa se adapta normalmente a esse aparelho. E tem dado um resultado muito bom. Como eu falei, eu tenho um caso de paciente que usava o CPAP por mais de 6 anos, e o dia que ela dorme sem o CPAP, ela falou que não conseguia dormir, a palpitação, no outro dia a sonolência, irritabilidade, sono. E a partir do momento que ela começou a usar o aparelho, ela relatou a mim que dorme tranquilo, o marido dela acorda de madrugada para ver se ela está dormindo, está tendo aquele sono tranquilo, não está tendo ronco, tá? Porque o ronco também é outra coisa interessante. O ronco do apneico é aquele ronco inconstante, tá? Aquele ronco que a pessoa ronca, dá aqueles piques, daí ela para, daí começa de novo, para. Então até a gente consegue observar quando a pessoa está se afogando com o próprio ronco, né? Exatamente. A hora que a pessoa fala, parou de respirar dela, dá aquele despertar assim, né? Aquela puxada. Esse geralmente é o ronco do apneico. O ronco primário geralmente é um ronco contínuo. A pessoa ronca sempre aquele mesmo nível. Esse é o ronco primário. Tá? Agora, na questão do ronco, porque a pessoa que tem um ronco ou que não tem, muitas vezes não percebe. Mas o que a gente falou, você falou que tem casos de pessoas que até ou deixam de viajar ou deixam de fazer várias coisas porque o ronco incomoda, né? Esse aparelho também, não só da apneia, mas a questão do ronco também é importante. Também, é o problema social do ronco, tá? Esse aparelho aqui, ele elimina o ronco da pessoa. Então, vamos supor, se você for viajar no ônibus, você não precisa ter mais o receio de dormir e cochilar no ônibus. Simplesmente você vai levar esse aparelhinho, um estojinho, esqueci de trazer um estojinho que você coloca, à noite você coloca, tranquilo, não vai ter problema de ronco nenhum. Se você está dormindo com o seu cônjuge, também, ao deitar, você coloca o aparelho, você vai perceber que você vai ter uma noite ótima de sono, não vai incomodar a pessoa do lado, vai deixar a pessoa também descansar, vamos dizer assim. Tá? E o interessante desse aparelho aqui, Rogério, que ele é um aparelho que ele tem todos os movimentos, tá? Ele existe um movimento... Uma mobilidade que ele tem, né? Todos os movimentos da articulação nossa, tá? Durante o dia, nós temos articulação nossa, movimento para vários dos lados, tá? Então, isso é o grande segredo também desse aparelho. Ele deixa a pessoa ter todos os movimentos noturnos. Então, à noite, se ela movimentar as arcadas, esse movimento, ele vai acompanhar esse movimento. Ele não impede, não limita nada. Não impede. E isso daí, por que é interessante isso? Para não ocasionar dores musculares. Se você trava a mandíbula de uma pessoa à noite, ao deitar, ao dormir, impedindo ela de fazer esses movimentos, com certeza ela vai acordar com dores musculares, porque ela travou os dentes e quer movimentar e não consegue. Esse aparelho ele tem essa mobilidade que evita tudo isso daí. Então é muito cômodo a pessoa dormir com esse aparelho. Ela vai acordar sem dor, vai acordar muito bem. Agora, assim. a pessoa que está nos assistindo e que ela tem só uma questão de ronco, ou que ela não sabe, ou que ela... Como é que faz para a pessoa começar a usar isso daí? Ela precisa primeiro procurar o médico, ela pode procurar você para saber como é que é o sistema e se você entender que é necessário o médico antes, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um problema de ronco noturno, eu vou dormir, eu ronco, já as pessoas que estão ao meu lado falam disso. Eu posso procurar e você falar, eu tenho ronco e gostaria de usar esse aparelho? Sim. O correto, Rogério, se a pessoa tem apenas um problema de ronco e realmente ela mesma percebeu, porque ela não tem nenhum outro sintomas, vamos dizer assim, diurno ou características próprias da pessoa apneica, que eu falei, micrognatia, obesidade, desvios de septo, essas outras características, né? A menopausa. Então ela não tem nenhuma característica de apneia, tá? Então o ronco dela é um ronco primário. Então não há necessidade de ser feita uma polissonografia,
Tá? A polissonografia a gente faz quando a pessoa relata os outros fatores característicos da apneia, tá? Que é a sonolência, problemas de diabetes, de obesidade, como eu relatei anteriormente. Se a pessoa fala, não, olha, o meu incômodo é que o meu cônjuge reclama que eu ronco demais, mas é aquele ronco contínuo, não é aquele ronco interrompido, pode ser feito apenas o aparelho. Ela pode nos procurarmos, nós vamos através dos nossos exames, tá? Nós temos os exames específicos para isso, nós fazemos a teleradiografia, uma radiografia também específica para isso daí, e alguns outros exames que nós vamos visualizar a garganta da pessoa, a mandíbula da pessoa, a dentição da pessoa, para ver se é o caso indicado. Aí sim, a partir desse momento, olha, é um caso indicado. Aí nós vamos fazer sim o tratamento do ronco. Quer dizer, aí a pessoa vai ter esse aparelho próprio para ela, né, de acordo com a sua formação da sua arcada dentária, e ela pode usar esse aparelho aí, acompanhá-lo. Sem problema nenhum. Ter as manutenções necessárias, né, como todo tipo de aparelho, e resolver o problema do ronco. O ronco, que é um problema social, sem problema nenhum. Tá? Nós indicamos a polissonografia, um tratamento médico, quando a pessoa está gerando outras características próprias do apneico, né? Ô Jorge, esse é um assunto muito interessante, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas eu queria deixar um espaço para você falar um pouco mais sobre isso. A pessoa que tem dúvidas, ou a pessoa que ronca, a pessoa que tem algum problema, onde ela pode te encontrar, o endereço, como é que a pessoa faz para um bate-papo, né? Até para entender um pouco mais o que é isso e se Correto. O caso dela é da colocação de um aparelho como esse que você tem aqui em Tupã para oferecer. Correto, Rogério. Olha, hoje existem muitas dúvidas em relação à apneia, tá? Você pode observar que hoje que está havendo um grande interesse nessa área. Tem já alguns programas da televisão apareceu relatando sobre esse assunto. Então, existem muitas dúvidas em relação a isso, tá? Então, eu acho muito interessante, tem pessoas que me procuram no consultório e falam assim, olha, eu já pesquisei na internet, eu não sabia que aqui em Tupã você fazia esse tratamento, tá? Então, já chegam bem esclarecidas, porque ela pesquisou na internet. Então, eu acho interessante, se a pessoa tiver dúvida, pode pesquisar na internet também, coloca lá apneia, hipopneia, pode colocar tratamento do ronco, que vai achar muita coisa interessante na internet também. E também estamos à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos, maiores detalhes no meu consultório, tá? Meu consultório eu cito aqui na Rua Guaianazes, número 1364, próximo ao Colégio Índia Vanuíri. Estou à disposição de todos que precisarem para maiores esclarecimentos, maiores dúvidas, sem compromisso nenhum, tá? Estou aberto a todos, inclusive de outras áreas profissionais, áreas médicas, áreas de fonoaudiólogos, também outros profissionais que queiram procurar, conversarmos conosco, né? Estamos à disposição. É até importante, né, para as pessoas saberem, né, que na cidade de Tupã a gente tem um sistema de tratamento. Agora, você é cirurgião dentista, né? A gente falou bastante da questão da apneia, que é uma questão assim, ela tem o início de procedimento que é um diagnóstico médico, mas a gente percebeu que o tratamento que você faz é um tratamento que ele ajuda muito nisso daí. Então, por isso que a gente tomou bastante tempo. Agora, você faz outro tipo de trabalho lá também, né? Tem até um tipo de trabalho diferenciado que você faz aí na parte estética também. A gente até deixar para uma outra oportunidade, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Correto, Rogério. Outras áreas que a gente atua, não só na área de aparelho de tratamento ronco, apneia obstrutiva do sono, a gente atua muito na área de estética, tá? Inclusive tem algumas novidades nessa área de estética. Posso citar o exemplo da lente de contato, tá? A lente de contato dental. O que vem a ser a lente de contato dental? São lâminas de porcelana feitas em laboratório e são coladas no dente. Para que serve isso? Pessoas que têm falhas no dente, malformação dentária, pessoas que têm fratura, ou pigmentação muito escura, os dentes muito escuros que o próprio clareamento não resolveu, pode ser feito com essas lentes de contato. É um trabalho muito interessante essa lente de contato. É como se fosse realmente uma lente de contato ocular, só que é para o dente. É uma facetinha de porcelana que é colada no dente. Fica um trabalho muito bonito, muito interessante isso daí também. Hoje não tem limites, né, para a evolução tecnológica, né, para o tratamento, principalmente a estética, né, estética dentária, lentes de contato para se colocar no dente para melhorar o visual e a parte estética. Né? Não, isso daí é muito interessante porque a autoestima da pessoa vai lá em cima, né?
eu vou contar um caso para você. Eu tenho um caso de uma paciente que evitava sorrir, sempre triste, em baixo astral, vamos dizer assim, devido à dentição. Tá? E eu fiz um tratamento estético nela, os dentes dela realmente ficaram muito bonitos. A hora que eu dei o espelho para ela ver, ela falou assim, nossa, é igual meus dentes quando eu tinha 15 anos de idade. Ela, de tão contente, ela me abraçou, sorriu, saiu feliz da sala de clínica, né? O pessoal que estava na sala de espera até admirou, falou, nossa, essa mulher saiu transformada, saiu sorrindo, rindo, feliz. Ela mudou totalmente. Então, a autoestima de uma pessoa que faz um tratamento estético, um tratamento dentário bonito, é muito grande. Você vê que a pessoa muda os seus hábitos, a sua alegria, ela muda. Bom, Jorge, parabéns por esse trabalho que você faz, tanto a questão estética, como esse trabalho também voltado aí para a questão do sono, da apneia. As pessoas acho que aprenderam muito sobre essa questão, alguns que tinham dúvida em casa hoje estão entendendo. Eu queria agradecer a sua vinda aqui para falar de algo tão sério que muitas vezes as pessoas não percebem, que é a qualidade do sono que nós temos no nosso dia a dia. Eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade. Gostaria de falar muito mais, tem muito mais coisas interessantes, mas o nosso tempo é escasso, né? Mas estou à disposição a todos que precisarem para tirar todas as dúvidas necessárias e, se for o caso, fazer o tratamento ideal para a pessoa. Bom, Jorge, obrigado pela sua vinda aqui à TV Câmara e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós falamos sobre a questão do ronco, sobre a questão da apneia, problemas que geram uma série de questões sociais, como nós vimos aqui, que causam até problemas maiores para quem passa o dia ou dirigindo ou tendo o seu trabalho, sente falta de concentração e uma série de questões que você muitas vezes tem durante o dia porque não teve uma qualidade de sono adequada. O Dr. Jorge Guandalini falou sobre essas questões hoje. Se quiser conversar um pouco mais com ele, na Rua Goianás 1364, a sua clínica de atendimento. Nós queremos agradecer a sua audiência. Ficamos por aqui com o TV Câmara Recebe e até um próximo encontro.